E aí galerinha do Vida Curiosa, beleza? Apesar hoje eu estar sem Renato, mas eu estou aqui para fazer meu melhor. E hoje a gente vai falar um assunto muito misterioso. Quer dizer, a gente não, no caso eu vou falar um assunto muito misterioso. Eu irei falar do Triângulo das Bermudas. Um assunto bom, e esse assunto foi pedido pela nossa querida amiga Aline Calazans. O Triângulo das Bermudas é localizado no arquipélago das Bermudas e no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a cidade de San Juan, em Porto Rico. Mas o Triângulo das Bermudas ficou famoso mesmo com os desaparecimentos do voo 19. Mas foi o desaparecimento de 5 aviões de uma vez que pôs o Triângulo das Bermudas no mapa. No dia 5 de dezembro de 1945, na Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, um esquadrão de 5 caça-bombardeiros TBM Avenger se preparava para uma missão de treinamento de rotina conhecida como Voo 19. Na tarde de 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 Grumman, também Avenger, deixou a base aeronaval em Fort Land. E o detalhe, o mar estava calmo, mas Taylor tinha relatado que a bússola estava louca. Era um dia claro e o mar estava calmo. Mas na metade da missão, Taylor relatou que eles estavam com problemas. Ele disse, minhas bússolas estão malucas. Bom, às vezes acontece de uma bússola ficar maluca, mas isso não é muito comum. Os controladores de voo tentaram orientar os homens de volta, mas os sinais de rádio deles estavam ficando mais fracos. Tipo assim, galera, esses 5 aviões, ele entrou nesse triângulo, nesse espaço, e meio que desapareceu. O radar não conseguia localizar os aviões. Taylor só relatou, o último relato de Taylor, que era um dos condutores do avião, que a bússola estava maluca e simplesmente o avião desapareceu. E até hoje ninguém sabe. Depois que o avião, esses aviões ter desaparecido com 5 pessoas, os controladores mandaram um avião de resgate e também o avião de resgate sumiu. E então, parecia que o Triângulo havia feito sua mágica mortal mais uma vez. Checagem de rádio, pode nos ouvir? Por incrível que pareça, um dos aviões de resgate e toda a sua equipe também desapareceram. E ninguém sabe onde está. E no total foram 27 pessoas que simplesmente desapareceu. E também depois surgiram vários boatos, disseram que poderia ser estranho as forças magnéticas, que poderia ter tomado o controle do avião, ou poderia ser uma neblina eletrônica, e também vieram dizer que poderia ser ETs, ter abduzido lá os aviões e ter sumido tudo. E nisso tudo a Marinha concluiu que o Triângulo das Bermudas incluiu os aviões e as aeronaves estão debaixo do mar. No caso, estão no fundo do mar. Onde eu tirei debaixo do mar. E nisso tudo teve um escritor chamado Larry Kirsch. Ele tentou explicar o que acontece no Triângulo das Bermudas. Larry Kirsch, ele foi opositor das alegações públicas e o escritor do Beltis. Ele fez uma crítica literária lá. E o seu livro, Kirsch, investigou o tema, procurando a solução de explicar o que acontece lá no Triângulo. E em suas pesquisas ele concluiu que os desaparecimentos das aeronaves, navios, é um suposto buraco negro que engoliu as aeronaves e os aviões. E lá no seu livro explica os episódios dos desaparecimentos da retirada da Aura, que é uns vendedores misteriosos que lutam para continuar o voo lá. É isso que está lá no livro, né? Para mais detalhes, o bom é mesmo ler o livro. E outros dizem que o voo 19, que nesse livro também diz que foram extraterrestres.
Agora, ó, esse assunto aqui que eu vou falar é impressionante. Eu vou falar de um navio de 19 mil toneladas. Não tô falando de um barquinho não, tô falando de um navio de 19 mil toneladas. Foi o Cyclops, o navio USS de 1918. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Cyclops servia a costa leste dos Estados Unidos até 9 de janeiro de, como eu tinha dito, de 1902, para o serviço de transporte naval. O Cyclops ele viajava até o Brasil para reabastecer os navios britânicos, do Sul, não sou nada, o Rio de Janeiro, 6 de fevereiro, após uma rápida parada em Barbados, entre 13 e 4 de março, e nunca mais foi visto. Todos com 306 pessoas, entre o passageiro e a tripulação desaparecida sem deixar rastro, e os funcionários da Marinha ficaram totalmente perdidos, porque não havia tempestade e era uma etapa pacífica. E o incrível é que não teve nenhum pedido de socorro. Simplesmente, do nada, o Cyclops desapareceu. Porém, o maior foi o do USS Cyclops. Este navio de 19 mil toneladas começou sua jornada em 1918. Ele era um navio incomum, com estruturas altas apropriadas para transportar carvão. A viagem deveria ter levado dias, mas o Cyclops simplesmente desapareceu sem nunca ter enviado nenhum SOS. Sumiu sem deixar nenhum traço. O desaparecimento do navio foi chamado de o maior mistério da Marinha Americana. Em 73, escreveram até um artigo dizendo que teve uma teoria que uma das caldeiras explodiram, o equipamento lá, e o rádio impediu qualquer pedido de socorro. Não, e o incrível é que depois teve outra teoria dizendo que teve uma grande pula lá, um grande polvo, disse que enrolou lá o navio e puxou para no fundo do mar, e naquela essas coisas, fantasia. E esses são os dois famosos, a lista é grande. Teve também, em 1963, teve o Cargo Master, desapareceu dia 22 de setembro, perto da ilha Açores. Em 1965 teve também o Flying Boxcar, isso que eu tô falando é avião, viu? Em 1967 teve o Whitcraft, em 1948 teve o Sankey, em 1949 teve o Turbo Star Ariel, em 1950 teve o Sandra, em 1950 também teve o Glomber Master, em 1952, que no caso foi 2 anos depois, teve o York. Agora um outro assunto, teve um sobrevivente que passou e felizmente ele voltou para poder contar a história. Esse relato é da história de Rob McCrum e Bruce Gordon. Eles relatam o que aconteceu lá. No dia 4 de dezembro de 1970, eles voaram para Bimini. Pode ser que encontremos uma pista do que está acontecendo na atmosfera do Triângulo através da história do piloto amador Bruce Gordon. No dia 4 de dezembro de 1970, Gordon estava voando perto de Bimini quando viu uma nuvem muito estranha do lado de fora da janela. Suas bordas eram acetinadas. Eu avancei e comecei a subir. E ela veio diretamente na minha rota de voo. Então, em um dia o céu estava claro. Eles viram uma nuvem estranha lá com extremidades e arredondada. E eles voando sobre as nuvens, igualmente chegando a ultrapassar a velocidade do avião. Quando eles chegaram a 3.505 metros de altura, pensaram que tinha desviado a nuvem, mas não desviou não. Eu assisti um documentário, eu vi que 2 pessoas também relataram a mesma coisa. Vem essa nuvem e eles não conseguem saber onde é o céu, onde é a terra. Aí voltando aqui ao assunto, as nuvens lá formaram um túnel e concluíram que teria que passar todo o túnel para se livrar da nuvem. E quando eles estavam dentro, vinha uma linha de paredes que giravam no sentido anti-horário. A bússola também girava no sentido anti-horário e nada funcionava. Meio bizarro essas coisas lá do Triângulo das Bermudas. Ele entrou na nuvem e em minutos seus instrumentos ficaram malucos. Miami, rádio.
Não tenho certeza da minha posição. Estou dentro de um tipo de neblina. Vocês podem me ajudar? Os controladores de voo não conseguiam vê-lo no radar. Ele teve que se virar sozinho. Logo, Gernon percebeu que a neblina estava se aproximando dele. Gernon criou essa ilustração para mostrar o que viu. Parecia que sua única saída era a estranha abertura em U, logo à frente. Fui mais adiante e mergulhei. Depois eu notei que o túnel estava ficando menor. Voltando aqui ao assunto, essa história aqui é real. Ele voltou para contar a história. Aí vocês ficam a critério se é verdade ou é mentira. Quando Gordon entrou em contato com o controle do tráfego aéreo em Miami para obter alguma identificação no radar, o controlador disse que não havia aviões aparecendo no radar entre a região de Miami e Bimini e Andrews. Após um tempo, Gurnall recebeu uma mensagem do controlador dizendo que o avião havia acabado de aparecer diretamente sobre Miami. Gurnall não achou que poderia estar sobre Miami, já que para chegar em Miami, incrível, para chegar em Miami, de onde ele saiu, durava 75 minutos, mas ele só passou 47. E quando ele olhou, esse mesmo túnel começou a se desfazer, o que ele descreveu como tiras de neblina. Quanto mais eu entrava naquela nuvem, mais intensamente aquelas luzes brilhavam e mais rápidas elas se tornavam. Eu nunca tinha visto luzes como aquelas antes. À medida que Bruce atravessava o túnel, ele se fechava ao redor do avião. E aí, de repente, estranhas linhas haviam se formado em volta do avião e elas pareciam rachaduras e eu conseguia enxergar o céu azul do outro lado. Finalmente ele escapou do túnel e então olhou para trás. Quando eu olhei o túnel, vi ele se desmanchando e formando um tipo de caracol que começou a virar em sentido horário. E depois os instrumentos do avião começaram a operar normalmente. Incrível. O avião começou a funcionar novamente. Seus instrumentos navegacionais ainda estavam malucos. Radar de Miami, pedindo identificação pelo radar. Finalmente, os controladores de voo o localizaram. Eles disseram que ele estava perto de Miami. Negativo, radar de Miami. Eu devo estar a pelo menos 150 quilômetros de Miami. Então, ele avistou a terra e percebeu que o radar de Miami estava certo. Ele tinha voltado à Flórida. Bruce acredita que o voo durou apenas 50 minutos quando deveria ter levado 80. Ele ficou 30 minutos perdido em algum lugar dentro do triângulo. Gordon disse que levou a acreditar que a neblina eletrônica possui a característica relativa a uma viagem do tempo. E sabe o que eu achei mais incrível nisso tudo quando eu andei pesquisando? É que o Triângulo das Bermudas ele fica na mesma latitude do Triângulo do Dragão. É mais ou menos isso aqui que eu vou lhe mostrar. O interessante é que o Triângulo das Bermudas e o Triângulo do Dragão no Japão tem algo bem misterioso. Seu ponto central fica localizado a 25 graus, 25 graus ao norte e 150 graus ao leste. Inicia assim 100 km ao sul de Tóquio. Uma ponta vai da ilha Guam e a outra a norte das Filipinas, formando uma área com mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Só que quando você vê o globo, fica na mesma linha. Eu vou dar uma olhadinha aqui nessa imagem. É impressionante. E uma curiosidade, como eu tinha dito antes, o Triângulo das Bermudas situa-se diretamente na mesma latitude, como eu tinha dito antes. Na mesma latitude do Triângulo do Dragão, 35 graus. Essas duas áreas estão entre a mais profunda o mundo permanente explorado até hoje. Isso quer dizer que ninguém até hoje explorou. Tudo é teoria. Tipo, tudo que eu falei aqui é teoria deles, porque ninguém consegue estudar o que tem lá não. Tudo que entra lá, tudo que acontece lá some, nem nas águas e nem no céu. Dá um like, deixa seus comentários se vocês gostaram.
E é isso aí. Um forte abraço. Falou.